Então, como eu falei para vocês, o Next aqui ele usa essa pasta Pages para criar as rotas. Então, como eu quero uma rota Challenges, eu vou criar uma nova pasta chamada Challenges. E dentro dela, eu quero acessar um desafio por slug. Como assim por slug? Eu quero mandar aqui, ó, /challenges, o slug do meu desafio. A gente vai usar isso aqui para buscar qual desafio é lá no nosso banco de dados. A gente precisa dessa informação, é tipo ID. Mas nesse caso a gente vai usar slug para ser em texto. ID seria mais um valor aleatório, um número. Então, o que eu vou criar aqui é um novo arquivo que é chaves, e dentro das chaves não, colchetes, e dentro eu coloco slug e depois .txt. Essa aqui é a forma de a gente criar rotas dinâmicas no Next. A gente já usou isso no projeto Portfólio também, caso você tenha feito. Que isso aqui significa que a gente vai acessar numa rota /challenges meu slug aqui. Tá vendo lá em cima? Ó, é meu slug. Isso aqui vai ser meu slug. Então é assim que a gente captura ele no Next. Então, ok, feito isso, a gente precisa criar a página. Então, const challenge, next, page, vou importar de página, é igual a um componente que retorna alguma coisa que a gente já vai fazer, só falta dar aqui embaixo um export default challenge. Ok, vamos criar agora lá no nosso styles em pages. Eu vou criar um novo que vai ser o challenge page.ts. Então o PC deu uma morrida aqui, quer criar arquivo, fazer o que? Pronto, criou. Export const challenge page container é igual a styled.main, e dentro eu coloco uma largura de 100%, uma altura de 100 VH e um display flex, só. Daí agora a gente utiliza isso aqui, então eu coloco aqui challenge page container, e aqui eu coloco, por exemplo, challenge. Se eu salvar isso aqui e entrar nessa página, eu vou parar lá na minha pasta, na minha página challenge. Então, funcionou, o Next faz esse roteamento automático, perfeito. Então agora só resta a gente criar nosso componente mesmo. Então essa página aqui é essa página aqui, deixa eu abrir ela aqui, do desafio finalizado, aqui do projeto finalizado. Eu vou abrir ela aqui, você pode ver aqui na direita. É um componente e na esquerda é o nosso editor de código. Eu vou começar pelo editor de código, pois ele é algo maior, mas pois é uma dependência externa. Então eu vou começar por ele. Então bora. Isso aqui é um componente. Então eu vou criar um componente novo aqui em cima. Deixa eu fechar. Vou criar aqui um componente chamado code editor index.txt. Então vou dar export function code editor return alguma coisa. Agora a gente vai lá no styles, vamos criar aqui styles.ts. Ele simplesmente é um code editor container é igual a styled.iframe. Ele é um iframe, pois é uma coisa que vem externa, e vai ter uma largura 100%, altura 100% e border none, pois os iframes têm border, então eu quero tirar. Então code editor container é só isso mesmo. E aqui dentro a gente nem precisa abrir nada, não vai ter nada dentro dele. A gente só precisa passar um ID de embed. Então, feito isso, agora a gente tem que utilizar as ferramentas que o Stack Blitz nos possibilita. Então, deixa eu vir aqui, Docs, que é o Developer, temos a categoria aqui Embed, e tem como fazer um Embed somente com URL, mas também tem como fazer Embed com a SDK
do Stack Blitz. Então eu utilizei a SDK, seria essa aqui, a JavaScript SDK. Por que eu usei? Pois com a SDK eu posso ter controle desse editor de código aqui. Eu posso ler os arquivos, eu posso fazer várias coisas, entendeu? Que é mais vantajoso do que só colocar o URL e não ter controle. Então é para isso que eu adicionei esse detalhe de usar SDK. Ela já está instalada, então a gente só precisa utilizar. E como a gente faz para utilizar? A gente precisa criar uma função que vai se chamar loadVM, que VM é de Virtual Machine, então é a nossa máquina virtual. E eu vou usar um use callback para ser mais performático aqui. Então o use callback ele tem a mesma estrutura do useEffect. Então o que vai ter aqui dentro? A gente vai ter que salvar a nossa virtual machine segundo a documentação em uma ref. Então eu vou criar const vm é igual a useRef, que começa como nulo, e a tipagem dele, o Stack Blitz possibilita pra gente, que é a tipagem de VM. Aqui ó, Stack Blitz /SDK. Então ou vai ter um stack, ou vai ter uma VM, ou vai ter nulo. Então esse aqui é o nosso ref. Então o que a gente faz aqui? Para carregar um novo editor de código, vai ser vm.current é igual a... deixa eu lembrar que o nome é await SDK. Então SDK a gente tem que importar. Então aqui import opa, é aqui de cima, ó. No mesmo lugar que veio o VM, a gente coloca aqui antes das chaves, coloca SDK, vírgula. E para usar o await precisamos de async, né? Então sdk.embed project id. Aqui a gente coloca escrito primeiramente uma string embed. Aqui vai outra string e aqui vai um objeto de configurações. Então, ok. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos colocar primeiramente um view, que é editor. O que seria esse view? É o que vai vir aberto para a pessoa. Então eu coloquei editor, ele vem essas duas telas aqui. Se eu colocar preview, vai vir aberto somente essa tela aqui. Mas editor, por algum sentido, vem os dois abertos. Não entendi também. Até porque aqui o termo é both, né? Mas, ok, foi a forma que eu resolvi de aparecer os dois no primeiro load. Então, algo que eu vou colocar aqui vai ser o open file, que eu vou colocar dsrc/app.testx. Eu vou colocar isso aqui, mas é opcional, pois caso o teu projeto não tenha app.testx, vai dar algum erro, mas eu deixei porque eu não vou usar isso aqui depois, esse projeto é mais para estudos, né? Então eu deixei só de exemplo para você saber que tem como fazer isso, para ser o arquivo que ele abre. Se eu quisesse que ele abrisse aqui dentro do app.css, também posso, ok? Beleza, mas essa string que está vazia aqui é o ID do nosso projeto lá no Stack Blitz. Então, você vai ter que criar uma conta aí no Stack Blitz e vai ter que criar um projeto. Caso você não queira criar um projeto, você pode usar o meu. Você pode vir na minha conta aqui do Stack Blitz, pode pesquisar por mim aqui, ó. É Stack Blitz / eu vou deixar na descrição. É @gbdev13. Então aqui tá os meus projetos que eu criei, que só criei um, né? É o To-Do List e o To-Do List Solution. Então você pode simplesmente criar um projeto novo aqui, Next, React, qualquer um deles. E depois de criado, eu vou abrir aqui, por exemplo, o To-Do List. Depois de você ter criado ele, você tem que vir aqui em cima em Share. E daí você pode vir aqui em Embed. Pode ser aqui em Embed mesmo. Você pode ver que aqui tem o ID, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é o ID, ó. To-Do List Challenge. Então, eu vou copiar esse ID. Você copia o seu, caso você tenha criado algum. Então, eu vou colocar aqui dentro dessa string meu ID. Então, ok. Ok, feito isso, agora nós vamos fazer aqui por fora um useEffect. E esse useEffect, a única coisa que ele vai fazer vai ser um load VM. Então, quando carregar, ele vai
abrir nosso editor de código. E eu coloco o load VM como dependência dos effect. E eu acho que é isso. Vamos testar. Se eu der F5 aqui... Opa, não estamos importando, né? Vamos importar esse Code Editor lá na nossa página Challenge. Então, a única coisa que vai ter aqui é um Code Editor. E agora vem uma coisa. Se eu der um F5... demos um F5 aqui, ele já está funcionando. Eu acho que até eu confundi aqui. Eu falei do editor aqui, mas acho que eu confundi. Deixa eu tirar esse view aqui e dar um F5. Ó, que eu acho que eu viajei na maionese ali. Deixa eu dar um F5. Eu confundi. Tu não precisa passar isso ali não. O view editor não precisa. Ok? Então, beleza. Vamos ver o que nós vamos fazer agora. Que aqui já tá, o editor de código está funcionando. Temos alguns detalhes que eu vou falar para vocês depois. Na verdade, eu já vou fazer agora, que é um problema que a gente tem por usar esse editor aqui. O problema aqui em questão é que se a gente desenvolve um código aqui, por exemplo, desenvolve e tenta salvar, ele vai até atualizar o código. Por exemplo, se eu vier aqui no header, fim tasks. Mas tudo bem, se eu mudo esse texto aqui, ele tá mudando, tá vendo? Mas se eu dou um F5, eu perco essas alterações. Então imagina se você faz um desafio de 1 hora e no final teu PC desliga. Daí você liga de novo, pá, perdeu tudo. Então, como a gente tá usando uma interface de código aqui de terceiros, a gente não tem uma funcionalidade própria para salvar, não tem uma forma de salvar. Então o que eu pensei é uma forma bem resumida, bem simplificada, bem boba, pode até se dizer, que é de a gente salvar depois de, por exemplo, a cada 10 segundos a gente salva no local storage o progresso atual. Eu já vi plataformas de código sérias, plataformas, eu não lembro o nome, mas foi uma que eu usei recentemente, que usa essa metodologia, ela salva no local storage, porém a diferença é que ela salva quando você dá Ctrl S. O nosso problema aqui é porque por a gente usar um iframe aqui, a gente está renderizando um conteúdo que é de outro site. E por ser de outro site, no domínio que não é nosso, por exemplo, aqui é localhost, mas esse domínio dessa tela aqui de edição está sendo lá da StackBlitz. Então o JavaScript, o navegador não permite a gente ouvir o teclado da pessoa, por exemplo, Ctrl S. O JavaScript não deixa, por regras de segurança. Eu até pensei nessa solução, mas não é possível, pois é regra de segurança, não tem como burlar. Senão eu poderia roubar senhas de usuários, por exemplo. Então, por ser uma regra de segurança, a gente vai ter que usar outra forma. E a forma que eu achei é salvar depois de tantos segundos. Tipo, a cada 10 segundos a gente salva no local storage, como não é uma ação pesada, né, salvar no local storage. Então eu fiz o quê? Eu fiz um useEffect e criei aqui um const interval é igual a set interval. Vou usar uma função, uma arrow function assíncrona. E aqui eu vou colocar uma variável autosave in ms, que daí eu vou criar aqui em cima um const autosave in ms. Eu vou colocar de 10.000, porque daí são 10 segundos, né? Agora, no useEffect, eu vou fazer um return com uma arrow function também, dando um clear interval com interval dentro. Essa arrow function, para quem não sabe, que você retorna do useEffect, é para quando o componente desmonta, ele executa isso aqui. Então, por exemplo, se a gente sair dessa página, eu quero que o intervalo seja limpo, não quero que fique usando memória do computador, não quero que ele fique rodando ainda, vai causar bugs. Então, eu vou limpar o intervalo caso o componente desmonte, por qualquer razão, seja por um re-render, qualquer outra coisa. E agora aqui dentro da função, o que eu quero fazer é primeiro verificar se tem uma máquina. Então eu vou verificar se não houver um VM current, eu vou retornar, que eu não quero fazer nada, se não tiver uma VM. Se tiver, eu vou usar uma função que a VM nos permite, que é snapshot. Eu vou criar uma snapshot. Eu vou criar uma variável snapshot, fazer um await,
vm.current.getFSSnapshot. Isso aqui executa, ele vai trazer os arquivos atuais da nossa VM. Então, se eu der um console.log aqui snapshot, eu vou salvar aqui. A gente vai poder ver lá no nosso console log. Deixa eu dar um F5. Esses erros que estão dando aí é por causa do NextAuth, que ainda não está configurado. Mas agora, se eu esperar um pouquinho o set timeout funcionar, ó, chegou aqui. Olha o que que é. Isso aqui é o snapshot da nossa máquina, da nossa VM. Então, é todos os arquivos aqui, ó. Todos, ó. A pasta src, a pasta testconfig, tudo que tem ali tá vindo aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um if aqui. Então, if, se não tiver snapshot, por alguma razão, eu vou retornar. Na verdade, eu vou fazer aqui eu vou fazer um if aqui mesmo, não vou retornar não. Eu vou fazer um if, e se tiver snapshot, eu faço algo. Então, o que que eu vou fazer vai ser um local storage.set item. Eu vou colocar uma string iterária. Eu vou pegar e eu vou chamar de saved data, e aqui eu vou precisar do ID do projeto. Então eu vou criar aqui em cima para ficar melhor. Por enquanto eu vou criar um project ID é igual, e vou copiar isso aqui, ó. Então eu vou colar aqui. E agora eu vou trocar isso aqui para o project ID. E agora aqui eu vou colocar o project ID. E o que eu vou salvar vai ser um JSON stringify do meu snapshot. Então agora eu vou a cada 10 segundos salvar no local storage todos os meus arquivos em string, um stringify. Então agora o que eu vou fazer? Quando carregar a VM aqui, o load VM, depois que ela carregar, eu vou fazer um const storage data, que acho que ele tá até errado. O que tá errado aqui? É storage, não sei, tá. Local storage.getItem, e eu vou pegar a minha chave saved data project ID. Então, se tiver um storage data, eu vou colocar, opa, ele completou um código aqui errado. Então, se tiver, eu vou ter que fazer um parse. Então, const parsed é igual a json.parse storage data. Agora dá um console.log no parsed. Então vamos ver se ele está salvando mesmo. Eu vou dar um F5 aqui, vou abrir meu console, vou vir aqui em aplicativo e vou vir aqui em localhost. Se eu vier agora aqui em saved data, aqui, saved data to do change. Se eu vier aqui no meu app, no meu header, por exemplo, vamos no componente header, index.txt, e eu alterar aqui todo o meu componente, vai virar só um H1 escrito header. Não, aqui é muito drástico essa mudança. Eu vou mudar esse placeholder aqui para header. Então eu mudei, salvei aqui, mas ele não salva no Ctrl S, né? Ele vai salvar a cada 10 segundos. Então vamos supor que você está aqui, continuou fazendo código, etc. E daí eu dou eu dou um atualizar aqui. E agora, se eu abrir aqui meu header, essa linha aqui é o header, ó. Não, esse aqui é o teste. Espera aí, deixa eu dar vou dar mais um atualizar, que eu acho que agora já deu hora de atualizar, né? Vamos no componente header aqui, ó. Vamos verificar se salvou mesmo. Isso aqui tá ruim de ver, hein? Poxa. Nossa, como é que eu vou ver aqui pra mostrar pra vocês? Tá aqui, ó, input. Aqui, ó, placeholder header, ó. Tá vendo que salvou? Ele salvou nessa mudança aqui, ó. O input placeholder tá vindo header. Então, o que a gente tem que fazer agora é usar uma função do stack blitz também, que é uma função para sobrescrever os arquivos que veio do servidor.
Então a gente precisa fazer um await vm.current.apply fsdiff. E daí aqui ele recebe um objeto com create. E dentro a gente tem que passar o .parsed. E ele obrigatoriamente precisa de um destroy, que é uma array vazia. Somente. Dessa forma, a gente consegue escrever arquivos usando o mesmo formato que está ficando salvo, que é aquele formato com o nome do arquivo, 2 pontos, valor. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Ó, eu posso ver que aqui, ó, tem o nome do arquivo e o valor dele. Essa é a mesma forma que se escreve, eu li isso lá na documentação, ok? Então agora, se eu abrir aqui e em componente header index.txt, eu vejo que está aqui, ó, header, tá vendo? Ele pegou a minha mudança. Só que, se você ver, ele não tinha renderizado ainda. Então, o problema vai ser que para renderizar aqui a gente precisa ter um mínimo atraso para essa mudança funcionar. Então, o que a gente pode fazer é um delay aqui. A gente faz um await new promise. E aqui dentro a gente faz uma arrow function. E aqui a gente pode pegar o resolve da promise e fazer um set timeout com resolve e passar uns 5.000 aqui. Que eu imagino que isso aqui já vai adiantar. Vamos dar F5 aqui. Pronto. Então aqui ele já puxou com a minha mudança feita, tá vendo? A gente deu um tempinho ali só para a virtual machine carregar. E depois já aplicou a mudança. Ó. Então agora está vindo salvo o header aqui. A gente pode fazer alguma outra mudança. Vamos fingir que a gente está mexendo na task. E agora o exemplo task title vai ser minha tarefa. Vai ser isso aqui. Tá, agora vamos esperar um segundinho. Eu já volto aí, eu vou dar um corte quando eu der F5. Beleza, vou dar um F5 aqui que já passou alguns segundinhos. Vamos ver se o código vai estar salvo ou não. Então vamos esperar um pouquinho. E tá aqui, minha tarefa. Então a gente pode ver que funcionou a nossa forma de salvar. Então é isso, acho que dessa parte por agora está bom. Mas falta a sidebar aqui da direita, que é o que a gente vai fazer agora. Então, podemos fechar pelo menos o editor de código. E vamos criar o nosso challenge sidebar e o index.txt. Vamos dar export function challenge sidebar. E return aqui. Vamos criar nosso styles.ts. Export const. Vamos criar nesse caso aqui só um challenge sidebar container styled.aside, porque é lateral. Ok, vamos utilizar ele aqui. Utilizei. E o que a gente pode colocar aqui é um texto aqui mesmo, um sidebar, só para criar. E agora lá na página do challenge aqui, ó, pages, challenge, slug, na lateral do code editor eu vou colocar o challenge sidebar. Então vou só importar isso aqui. Salvei. E agora a gente pode ver que ali tem um sidebar aqui. Ele tá ali. Então o que a gente precisa fazer é estilizar ele, né? Então, vamos fazer isso agora. Então, eu vou abrir o challenge sidebar e vou dar uma pequena estilizada. Pequena não, ela é até grandinha. Eita, que meu Visual Studio morreu. Nenhuma novidade nisso. Vamos começar colocando uma altura 100%, uma largura de 2 rem, um background do tema. Então, que eu já vou colocar meu transition 0.4 segundos, pois vai ter animações. Vou colocar overflow hidden, pois a ideia é que
que o conteúdo não ultrapasse ele nunca. Então tem que ter um overflow hidden. Um display flex, um flex direction de coluna. Um align items no center. O background vai vir do tema. Então vou pegar aqui theme.shape dark. O padding é um head padding, um position relative. Ok. Temos nosso valor. Aqui eu estou fazendo ele na versão fechada, ok? A gente ainda não fez a versão aberta. Então o que eu tenho que fazer agora é criar um estado para aberto e fechado. Então esse estado eu tenho que armazenar ele aqui na página, pois eu vou precisar utilizar não confundir, é aqui dentro mesmo, né? Porque é só aqui que vai usar esse valor. Então eu crio aqui um isOpen set isOpen igual useState, e vai começar como falso, começa fechado. Agora eu recebo um isOpen aqui. E agora eu tenho que ir lá dentro fazer as propriedades. Então eu vou fazer deixa eu pensar aqui. Deixa eu abrir minha colinha aqui para saber o nome da propriedade. Interface challenge sidebar props. Recebe um isOpen, que é um booleano. E a gente usa ele aqui. Ok. Já temos a propriedade. Agora a gente precisa fazer o botãozinho aqui dentro. Aqui, em vez desse P, nós vamos fazer uma verificação. Se não está aberto, eu quero renderizar. 9 não. Quero renderizar um button. E dentro dele vai vir um ícone que é BS Fill Arrow Left Square Fill. É isso mesmo. Então eu vou importar esse ícone do React Icons. React Icons/bs. E o que esse botão vai fazer é um clique com uma arrow function aqui, que vai fazer set isOpen como false, como true. Ok. Então, agora lá dentro do nosso estilo a gente pode fazer uma verificação. Pois a gente está usando Static Components, é possível a gente fazer o seguinte. Aqui a gente abre um campo de variáveis e pega a isOpen e verifica se está aberto. Eu quero adicionar um CSS. A gente faz uma verificação aqui com 2 comerciais, que ele só vai adicionar esse CSS aqui se estiver aberto. Então o que eu quero fazer é que o overflow x seja hidden ainda, porém o overflow y eu quero que seja alto, para ter scroll. Caso a nossa descrição seja muito grande, eu quero que tenha scroll. E a largura agora, eu quero 30 rem. E é isso. Se eu clicar aqui, ele estende. Só o problema é que ainda não tem o botão de voltar ao normal, né? De desestender. Então, o que eu vou fazer agora é isso. Porém, isso vai dentro de outro componente, que é o componente de section, de content, quer dizer. Então, export const content é igual a styled.section. Ela vai ocupar um flex 1. O opacity dela inicialmente vai ser 0. Vocês já vão ver o porquê. Transition, eu quero que tenha 0.2 segundos. E a largura ocupe 100%. Ok, vamos utilizar esse valor agora. Ele vai vir aqui embaixo do button content. E se eu abrir aqui o challenge platform para mostrar para vocês, eu vou exibir aqui só um momento. Pronto. Se eu ver aqui, ó, o hide panel é esse botãozinho aqui do topo. Tem 2 botãozinhos. Então, o que eu vou fazer é criar um header aqui e colocar. Deixa eu pensar. O header vai ter, primeiramente, uma div com os 2 botões dentro. Então,
back to home e hide panel. E aqui vai vir o título, um H1 vai ser challenge, aqui vai ser to do list. Então essa aqui é a estrutura dele. Então se eu vier aqui agora, a gente pode ver que tem alguma coisa aqui, mas não tá dando para ver, pois está com opacity 0. Isso é óbvio, né? Beleza, então só vamos ir aqui no style e adicionar um estilinho aqui, que é para adicionar uma opacity 1 na section. Pois como o nosso content é uma section, eu só coloco aqui, ó, opacity 1. Daí eu coloquei essa setinha para pegar somente a section que está diretamente no challenge sidebar, para caso tenha alguma outra section lá dentro. Então pronto, apareceu o nosso conteúdo. Vamos então adicionar a função de fechar o painel nesse botão aqui de hide panel, né? Coloque on click, faz uma arrow function, fazendo um set isOpen como false. E agora ele fecha e abre, fecha e abre. E é isso. Pra mim tá bom assim. Só vamos estilizar agora, né? Vamos começar estilizando esse botão aqui que é o botão de abrir. Que daí esse a gente estiliza aqui, pode ser, deixa eu ver, aqui em cima mesmo. Pode ser aqui, a gente pega o button. Esse eu vou colocar só button, pois todos os buttons que tiver lá dentro eu quero que tenha o mesmo estilo. Então eu vou colocar um background do tema, que vai ser o shape light. Vou colocar border none, vou colocar color de theme.title. O font family dele, eu já vou colocar o file da code, que eu quero que todos os botões usem. Botar um pad de 0.3 rem e 0.5 rem. Um transition de 0.4 segundos, pois vai ter hover. Um display flex, um align item center e um gap de 0.5 rem. Ok. E agora aqui eu faço meu hover, então eu também já vou colocar um estilo quando ele estiver desabilitado. Na verdade não precisa, eu acho, não vamos utilizar. Pensando bem, acho que nós só precisa de um hover mesmo. Então vou colocar aqui hover background theme.primary e a cor dele vira a shape light. Então theme.shape light. Pronto, feito isso a gente já tem um botãozinho ali. Só que a única diferença é que a gente tem que fazer abaixo desse botão, ó, porque esses botões estão bonitos agora. Mas esse botão aqui, eu não quero que ele esteja todo esse estilo. Então eu vou fazer uma alteração somente no botão que está diretamente no nosso conteúdo, que no caso seria esse, que é o botão de abrir. E nesse caso, eu quero o background none. E a color eu quero que seja do title. Então theme.title. O border none. Border na verdade já tem aqui em cima, então não precisa. Vou só botar um font size de 1.2 rem. E agora o hover dele vai ser diferente. Que a gente tem que botar o background none de novo, para não pegar o hover ali de cima. E o color a gente pega o primary. Eita, aqui o meu GitHub com a página bugou. Eu vou escrever tudo de novo que ele se embananou aqui. Theme.primary. Pronto, vendo agora. Temos um botão que faz um hover assim. Se clica, vem esse botão aqui, que é o botão que vai ficar aqui do topo. Então vai ficar assim mesmo. Beleza, acho que de botões foi. Então agora vamos começar a estilizar aqui embaixo a content. Começando pelo header, que é só o que a gente tem por enquanto. Eu já coloco um display flex e flex direction de column. Ele vai ficar em coluna, que já estava, mas ok. Daí a div que tem ali dentro eu vou colocar um display flex. Um gap de 0.5 rem. Um justify content de space between. Space between não, confundi, é flex end.
um align self de flex end também. Então já vê que ficou lá em cima o conteúdo. Deixa eu ver o que mais. Opa, não é align items, não é align self, viu? Falei errado. Self. Agora a gente coloca um border bottom de 1 pixel solid da cor do tema. A theme.shapeLight. Coloca um margin bottom de 1 rem e um padding bottom de 1 rem também. Daí isso vai fazer com que ele distancie e fique a borda ali. Só faltou uma largura 100%. Daí agora tem uma bordinha bem bonita ali. Pá. Tá top demais. Agora só falta a gente pegar o H1. Só que o H1 é fora da div aqui embaixo. E a única coisa que eu vou botar ele é a cor de title mesmo. Então... Eita, meu Copilot não tá me ajudando nada hoje, hein? Tá mais me atrapalhando. Vamos colocar aqui title. Ok. E pronto. Header tá feito. Então, deixa eu abrir de novo aqui que eu acabei fechando. Só para mostrar para vocês qual que é a próxima etapa. Que vai ser uma etapa meio diferente, que a gente vai usar Markdown. Por quê? Porque aqui nesses desafios, essa instrução que tá vindo aqui, essas instruções, eu tive a ideia de usar do arquivo README de cada projeto. Tá vendo esse README aqui? É o que tem aqui do lado. Então a gente vai buscar o README do projeto que está aqui na esquerda e vamos exibir aqui. Então, obviamente, sempre vai ter que ter um readme.md criado aqui na esquerda, lá no Stack Blitz. Mas eu achei uma coisa interessante para a gente acabar usando o React Markdown, que é para ler os Markdown. Então, é exatamente isso que eu vou fazer agora. Mas para fazer isso eu preciso instalar a biblioteca do Markdown. Então, eu vou abrir um terminal aqui na metade. Vou dar um yarn add react markdown. E daí, feito isso, eu posso vir aqui no topo de tudo. No topo de tudo, dar um import react markdown from react-markdown. Daí eu vou copiar ele aqui, posso fechar meu terminal. E agora lá embaixo eu vou criar um export const instructions container, pois vai ser onde vai ficar as instruções, e vai ser um styled react markdown, que daí a gente vai utilizar ele e vai estilizar as coisas que vai vir dentro dele. Mas por enquanto eu não vou botar nada, pra gente só testar. Então agora eu posso vir aqui, vou vir aqui dentro de content, e vou colocar aqui instructions container. Ok. E ele pode fechar nele mesmo, viu? Ele fecha nele mesmo e recebe um children, que é alguma coisa, e por enquanto eu vou chamar de instructions. Pois a gente vai receber essa variável depois, quando tiver integrado, mas por enquanto eu vou criar aqui const instructions é igual. Ok, esse instructions que eu criei aqui, a gente vai agora pegar ele das propriedades. A gente não vai usar const não. Vamos pegar da propriedade aqui instructions. E eu vou criar aqui meu challenge sidebar props. E vou criar aqui em cima interface, challenge sidebar props. Instructions vai ser uma string que vai vir lá e nós vamos passar para ele. Então, ok. E onde a gente usa o challenge sidebar é na página challenge slut. Então aqui a gente precisa do instructions. E para fazer isso, a gente vai criar aqui um use state, instructions, set instructions é igual a use state, vai importar aqui use state from react e vou passar o instructions para dentro da sidebar. E o set instructions vai ter que ir lá no code editor, pois é lá que está o nosso editor de código, né? Então agora lá dentro do code editor eu preciso como é que é? Eu preciso salvar as instruções quando carregar o nosso editor. Então primeiramente eu tenho que aceitar essa propriedade aqui, né? Então eu faço code editor props. Daí aqui em cima eu faço meu interface, falando que o set instructions ele é uma função que recebe instructions, que é uma string, e retorna void. Pronto.
E essa função setInstructions a gente vai usar aqui dentro da função loadVM, pois lembra que quando a gente foi fazer a função de salvar, a gente tinha esse snapshot, que traziam os itens que tinha dentro da nossa máquina ali. No caso aqui, os arquivos que tem são esses, ó, pasta SCC, e a gente vai querer pegar o readme. Então o que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos dentro de depois de onde a gente busca os dados salvos, pode ser até antes. Eu imagino que é melhor a gente pegar antes, caso o usuário tenha editado, né, o readme. Então a gente faz aqui em cima o nosso const snapshot é igual ao hvm.current.get snapshot. E aqui embaixo a gente faz if snapshot, para caso por algum motivo não tenha nada, mas sempre vai ter. Vamos fazer um const instructions é igual ao snapshot readme.md. Pois é, o formato que esse snapshot é um objeto com chave valor. Então, se a gente passar a chave readme, ele vai trazer o valor que é o markdown. Então, a gente está pegando o markdown aqui e vamos dar no set instructions como instructions. Ok, feito isso, eu acho que está tudo certo. Agora, vamos testar então. Acho que já até vai estar aparecendo alguma coisa aqui agora. Vamos abrir. Opa, apareceu. Então, beleza, agora a gente tem que fazer ele funcionar, né? Porque muita coisa não está funcionando. As imagens não está funcionando, então vamos mexer nisso agora. Ok, primeira coisa que a gente vai mexer aqui, vamos voltar lá para o sidebar agora, que a gente só vai mexer aqui. A gente vai precisar instalar uma biblioteca, que eu vou até copiar aqui da minha colinha, mas vocês vão conseguir ver aqui, ó, yarn add, vou colar aqui. É essa rehype raw, que ela serve para fazer o parse de HTML. Pois se você ver nesse meu readme, ele tem um IMG aqui. E se a gente não fizer o parse dele, no caso não destransformar em HTML, ele vai ficar escrito ali como se fosse um texto. Então o que a gente faz é instalar ela. Isso aqui eu vi lá nas docs do React Markdown. A gente dá um import aqui da rehype raw from rehype raw. E a gente vai passar ela aqui dentro do instructions. Tem uma propriedade que é rehype plugins, que vai ser uma array só com ela dentro, só com rehype. Então agora você vê que a imagem já transformou, só que ela está gigante. Então agora é CSS. Vamos mexer primeiramente aqui nos styles. Eu já vou colocar uns estilos básicos, que é um margin top de um rem, um display flex, um flex direction de coluna, um gap de um rem e um font size de 0.95 rem. E ok, agora o MG, para ela ficar bonita, a gente coloca o id 100% e object fit cover, para caso a imagem cortar, ela não ficar tudo achatado. Então pronto, ficou meu bannerzinho aqui que estava no meu readme, ficou com um espacinho entre cada um, porque eu botei o como é, esqueci, botei o gap. Ok, agora vamos estilizar. Deixa eu ver aqui no meu CSS, depois do MG eu fiz o A, eu coloquei a cor de todos os links que tiver aí de verde, para dar para ver bem que tem um link. Então aqui, ó, esse link aqui é verde. Ok, agora as listas, que no caso são a UL e a OL, o L e o L. O list style eu vou colocar em edit, porque lá no global eu tirei o estilo das ULs e agora eu quero botar de novo as bolinhas. Porém eu também quero que ela fique com um padding left de um rem, para ela não ficar colada no lado. E pronto, ficou jogadinha pro lado, bonito. Agora os textos, deixa eu ver. Ok. Aqui dentro, eu não lembro onde, acho que aqui, ó, no run yarn test, aqui tem uma tag code. Se você vier aqui ver, ó, se você inspecionar, isso aqui é uma tag code, já tá vendo? Yarn test. Então eu quero utilizar ela de uma forma diferente, porém eu também fiz uma integração para estilizar quando tiver código. Eu já mostro para vocês, quando tiver algum código
ele também está estilizando bonito. Mas eu só quero estilizar ali naquele local quando for uma tag code que esteja dentro de textos. Então o que eu vou fazer é pegar aqui, por exemplo, P, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Vou abrir e vou pegar o code que está diretamente neles. E daí eu estilizo. Que eu quero colocar um background de shape light. Então já pegou ali. Quero colocar um font family de Firecode, obviamente. Um padding de 1px a 5px. E um font size de 80% para ela diminuir a fonte que ela tiver. Então ó, vai ficar um yarn test aqui bem visível que é um código, né? Ele não é um texto sólido, é um código. Ok, agora só me resta fazer a estilização quando tiver um trecho de código. Para vocês conseguirem ver esse trecho, eu vou ter que editar lá no meu Stack Blitz. Então vou abrir aqui Stack Blitz. Eu vou editar o readme original e vou adicionar um código para vocês verem. Meu projeto está freeze, eu vou desfrizar aqui para conseguir editar ele. E eu vou adicionar aqui só de exemplo um código aqui, então vou colocar um código JS, que é assim que coloca código no readme, no Markdown. Eu vou colocar de exemplo aqui, por exemplo, uma function hello, que faz um console.log testando. Vou salvar isso, então eu salvei, sincronizei. Agora se eu der um F5 aqui, ele vai buscar os dados atualizados. Então vamos dar uma esperada. Ele vai buscar atualizadinho. Se eu abrir aqui, tá vendo que aqui embaixo tem o código. Mas olha, ele é um texto plano, ele tá feio. Então eu vou fazer a mesma estratégia que eu fiz no meu vídeo do GitHub Blog. Não sei se você chegou a ver. Mas eu vou instalar um plugin que formata código no React Markdown. Que ele é esse plugin aqui, ó, Yarn Add React Syntax Highlighter. Você tem que instalar ele. Na verdade, instalar não precisa. Eu até confundi. Eu instalei essa última dependência, mas já está tudo instalado. Você não precisa se preocupar com instalação. Eu estava acostumado com precisar falar que tinha que instalar, mas não precisa instalar nada, pois já está instalado. Então o que a gente vai fazer é importar from React Syntax Highlighter. A gente vai importar algo que se chama Prism, mas eu vou renomear, então eu vou falar as Syntax Highlighter, para ficar mais entendível o que é. Então eu vou pedir para você que copie do GitHub esse código que eu vou botar agora, pois ele é meio grandinho. Então copia lá, fazendo favor, eu vou colar aqui, ó, da minha cola. Que ele é esse código todo, só falta importar o tema, que é o tema Drácula, que eu escolhi usar. Então vamos importar também. Para importar você precisa fazer isso aqui, ó. Import Drácula from React Syntax Highlighter /dist /cjs /styles /prism. Daí você vai ter importado o Drácula. E agora você vai ver que o código que vai aparecer aqui do lado ele vai estar formatado com o tema Drácula. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Pronto, então, isso aqui, se você for lá no site do React Syntax Highlighter, você pode escolher um tema. Eu escolhi o Drácula, mas eu não vou usar esse fundo aqui do Drácula. Eu vou customizar ele. Então agora lá no Styles, eu vou pegar aqui embaixo disso, eu vou pegar o pre, porque o código cria uma tag pre, e nele eu coloco o background, não é shape light não, é .shape mesmo, shape. E botar um padding de um rei. Daí agora você pode ver que já melhorou, mas ainda tem a cor de fundo. Então o que eu vou fazer é pegar agora a div, porque ele adiciona uma div diretamente nele aqui. Eu vou botar background de none important, pois a gente está reescrevendo um estilo que ele já tem. O padding também vou colocar de 0 com important. E margem 0 também com important. Então já melhorou, mas ainda está com uma fonte Poppins. Eu quero a fonte, então eu pego aqui code, fonte, family, fire, code, vírgula, monospace, important. Opa, important. E agora, olha só que código bonito que não funcionou ainda. O que eu fiz de errado aqui? Deixa eu ver. Fonte, family, fire, code.
ok, eu acho que eu já entendi o que é. É porque a gente colocou lá no nosso global a fonte Poppins aqui no hashtag, nesse tudo. E ele é uma... o que tu coloca aqui é uma regra que aplica em tudo mesmo. Então ela é muito forte, nem o important subscreve. Então eu vou tirar isso aqui e vou colocar no body, esse font family. Que o body ele tem um nível menos forte, pode-se dizer assim. Então ele vai deixar a gente sobrescrever. Então agora sim tá funcionando a fonte Fire Code como deveria. E eu só vou adicionar mais uma coisinha simples, que é um line height aqui. Então no code eu vou colocar um line height de 160% com important. Isso vai dar uma espaçadinha no texto. E é isso. Quando tiver um código no nosso readme, ele vai ficar estilizado, lindão. Então agora eu posso tirar aqui o código, pois eu não quero deixar de exemplo. Nesse readme, pelo menos. Eu vou até deixar aqui freeze de novo, que eu não quero editar isso aqui, para não estragar. Então agora vamos dar um F5 aqui. Bem de buenas. Até aqui eu não sei se eu deixei no código final para já vir com o aberto, o menu aqui. Eu vou dar um F5 para ver isso, mas eu acho que eu deixei. Deixa eu ver. Eu deixei para ele já vir aberto. Então vamos fazer isso aqui também, que eu acho que é mais interessante, né? Então, em vez de começar como false, o isOpen vai começar como true. Então ele já vem aberto. E tá aqui nosso código. Tá idêntico. Então, feito isso, eu acho que a gente finalizou a parte visual. Não tô lembrado agora de algo que falta. Na verdade, lembrei sim aqui. Vamos fazer o botão de back to home voltar para home mesmo. Mas fora isso, falta ainda nosso avatar lá da home. Mas primeiro vamos integrar a parte da autenticação, que é a próxima etapa, é isso. Então, antes vamos fazer o botão de back to home funcionar. Então aqui eu vou fazer um const router igual use router, que é a forma que a gente consegue manipular rotas no next. Então agora eu faço uma function go to home e eu faço um router ponto push para a barra, que é a home. E agora o back to home tem um onClick de go to home. Então agora se eu clico aqui, pá, ele vai para home. E estamos com tudo praticamente concluído de visual. Tem coisa ainda que eu sei que a gente vai ter que mexer, como eu falei aqui, o de cima aqui, o usuário. Mas isso a gente vai mexer agora, que a gente vai começar a fazer a autenticação.